Eu me chamo Harper. Na época em que tudo aconteceu, eu tinha 28 anos. Morava em Austin, Texas, e trabalhava como estrategista de conteúdo em uma agência de marketing digital. Minha vida, até aquele momento, era tranquila e rotineira. Eu passava meus dias em frente ao computador, criando estratégias de marketing para grandes empresas, e minhas noites eram simples, mas agradáveis. A sensação de estabilidade me dava segurança, mas eu também me sentia vazia de alguma forma, como se estivesse à espera de algo maior, algo que mudasse minha rotina. Foi em uma dessas noites tranquilas, quando eu menos esperava, que conheci Jason. Ele tinha 33 anos, era um desenvolvedor imobiliário promissor e estava em Austin para uma conferência sobre investimentos e construção. Jason tinha essa presença magnética, algo que chamava a atenção sem esforço. Sua confiança e carisma eram inegáveis. Quando ele me abordou naquele evento, algo em mim imediatamente percebeu que ele não era como os outros caras com quem eu havia me relacionado até então. Ele parecia estar sempre no controle, sempre seguro de si. Nos primeiros meses, nossa relação foi uma espécie de conto de fadas. A química entre nós era palpável, e tudo parecia se encaixar perfeitamente. Ele me mimava com gestos românticos e me fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. Passávamos horas conversando sobre tudo e qualquer coisa, e eu me sentia, de alguma forma, entendida e valorizada de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, acreditava que havia encontrado o amor da minha vida, que nossa história seria única. Com o passar do tempo, as coisas começaram a se intensificar. De um namoro casual, fomos evoluindo para algo mais sério. Jason falava sobre o futuro de uma maneira que me fazia acreditar que estávamos em sintonia. Fomos morar juntos e começamos a fazer planos. Ele me propôs que fizéssemos uma vida juntos, construindo algo sólido. Eu aceitei, claro, pensando que estávamos construindo um lar, uma base para o que viria a seguir. Era assim que deveria ser, não é? Eu tinha 28 anos, estava apaixonada e achava que nada poderia dar errado. O casamento, quando aconteceu, parecia ser o passo natural. Já havia passado alguns anos e as coisas pareciam estar no seu devido lugar. Com o tempo, começamos a falar mais sobre filhos e uma vida longa juntos. Ele parecia querer construir um futuro ao meu lado. Eu também queria, claro. Queria ser feliz e queria que ele fosse meu parceiro em tudo, dividindo as alegrias e as dificuldades. Naquela época, eu realmente acreditava que o casamento era a construção de uma base sólida para uma vida plena, e que Jason seria a chave para isso. Entretanto, havia algo que eu não conseguia ignorar. Era sutil, mas estava ali, o tempo todo. Jason tinha uma relação muito forte com sua família, especialmente com sua mãe, Diana, e sua irmã, Sofia. No começo, achei adorável a maneira como ele se preocupava com elas, sempre disposto a ajudar e a ouvir. Mas logo percebi que a influência de sua mãe sobre ele era além do normal. Diana era uma mulher imponente, cheia de certezas, que parecia sempre ter a última palavra em tudo, e Jason, de certa forma, a reverenciava. Eu, que cresci em uma família bem diferente, comecei a me sentir deslocada nesse ambiente. Não demorou muito para que eu começasse a perceber algumas atitudes desconfortáveis por parte de Diana. Ela tinha uma maneira sutil de me criticar, sempre disfarçada de conselhos ou comentários bem-intencionados. Por exemplo, a maneira como ela falava sobre a minha aparência ou minhas escolhas de vida parecia, em sua maioria, uma crítica disfarçada de preocupação. No começo, tentei ignorar, acreditando que era apenas uma forma estranha de se relacionar, mas logo isso começou a me afetar. As palavras dela se tornaram um peso que eu não conseguia deixar para trás. Sofia, a irmã de Jason, não ajudava. Ela, que era casada com um homem da mesma classe social e com uma carreira bem-sucedida, sempre me fazia sentir como se estivesse em uma posição inferior. Suas palavras eram sempre carregadas de condescendência, e ela frequentemente fazia comparações com outras mulheres em sua vida. Era como se eu fosse uma peça fora do lugar em um quebra-cabeça perfeito. Eu tentava conversar com Jason sobre isso, mas ele sempre minimizava, dizendo que a família dele era assim e que eu deveria ser mais tolerante. As tensões começaram a aumentar. Eu já estava começando a sentir que havia algo errado, mas não sabia o que. Jason parecia se distanciar cada vez mais, e minha percepção de que estava em um relacionamento perfeito começou a se desfazer. As conversas que antes eram cheias de sonhos e planos, agora se resumiam a discussões curtas e desconfortáveis. Eu me sentia mais sozinha do que nunca, mesmo estando casada. E foi nesse momento que minha vida começou a tomar um rumo que eu jamais poderia imaginar. A gravidez chegou.
Foi uma surpresa, mas uma surpresa bem-vinda, ou assim pensei. A notícia da gravidez deveria ter sido um momento de felicidade, mas logo se tornou uma verdadeira montanha-russa. Nos primeiros meses, eu mal conseguia lidar com o cansaço e os enjoos. As coisas que antes pareciam simples agora eram desafios. Eu me senti frágil, vulnerável, e precisei do apoio de Jason mais do que nunca. Mas ele, em vez de se aproximar, parecia cada vez mais ausente. Ele passava mais tempo com a mãe e a irmã, e eu me encontrava cada vez mais isolada. Eu tentava racionalizar o que estava acontecendo. Talvez ele estivesse apenas ocupado com o trabalho, eu pensava. Talvez ele não soubesse lidar com as mudanças que a paternidade traz. Mas à medida que o tempo passava e a gravidez se tornava mais desafiadora, a ausência dele ficava mais clara. Ele parecia estar completamente absorvido pelos planos da irmã para o casamento e pela necessidade de agradar a mãe, enquanto eu me via lutando sozinha, tentando manter a casa funcionando e cuidar de um bebê que, embora ainda não tivesse nascido, já exigia toda a minha atenção. Eu começava a perceber que talvez o conto de fadas em que eu acreditava não fosse tão perfeito assim. A gravidez estava avançando e, com ela, minhas dificuldades aumentavam. Eu estava cada vez mais cansada, com o corpo e a mente sobrecarregados. A náusea constante, a fadiga e o desconforto físico faziam as simples tarefas do dia a dia parecerem quase impossíveis. Eu sentia que o peso da responsabilidade estava caindo sobre mim de forma avassaladora. Ao mesmo tempo, as mudanças no comportamento de Jason se tornaram mais evidentes. Ele estava ausente de maneira assustadora, e sua falta de apoio tornou-se insuportável. Ele passava horas, até dias, na casa de sua mãe ou ajudando Sofia com o planejamento do casamento. Eu estava sozinha, em todos os sentidos. Lembro-me de um dia específico, quando, aos 7 meses de gestação, decidi que precisava conversar com Jason. Precisava que ele visse o que estava acontecendo, que ele entendesse a magnitude da situação. Eu não podia carregar tudo sozinha. Fui até ele, tentando manter a calma, mas a frustração estava transbordando. Falei sobre como estava me sentindo, sobre como a ausência dele estava me afetando, sobre como eu precisava de apoio. Ele ouviu, ou melhor, ouviu por um momento, mas logo a indiferença tomou conta. Jason apenas disse que eu estava exagerando, que ele estava fazendo o que precisava para garantir um futuro para nós. Ele, como sempre, minimizou minhas preocupações. A cada conversa, eu sentia como se estivesse falando com uma parede. As palavras dele eram vazias, como se não houvesse mais espaço para empatia entre nós. Ele estava focado no casamento da irmã, como se fosse o evento mais importante da sua vida, e eu sentia que estava sendo deixada de lado. A tensão crescente em nossa casa começou a refletir nas pequenas coisas, os silêncios desconfortáveis, os olhares vazios, as discussões que se tornavam cada vez mais frequentes. Eu sentia que estava ficando sem forças para lutar por algo que parecia cada vez mais distante. E então, um dia, a gota d'água chegou. Eu estava em casa, tentando pagar algumas contas, quando decidi verificar nossa conta bancária conjunta. Meu coração parou quando vi o saldo. Quase toda a nossa economia havia desaparecido. Não entendi no início, então fui verificando as transações. Milhares de dólares haviam sido retirados, e eu não fazia ideia de onde o dinheiro havia ido. O pânico começou a se espalhar por mim, e a única coisa que eu conseguia pensar era que tínhamos uma vida inteira pela frente, e agora eu estava sozinha nessa batalha financeira. Eu estava grávida, prestes a dar à luz, e agora não tinha dinheiro para pagar nem mesmo o básico. Fui até a sala, onde Jason estava sentado no sofá, distraído com o celular. Eu não consegui conter a raiva que estava acumulada dentro de mim. Com a voz trêmula, mas firme, perguntei: Jason, onde está o nosso dinheiro? Ele não levantou os olhos, não demonstrou surpresa ou preocupação. Apenas disse, com uma calma inquietante: usei para o casamento da Sofia. Ele falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se ele tivesse todo o direito de fazer isso. Fiquei em choque, mal acreditando no que estava ouvindo. Como ele podia ter feito algo assim? Como ele podia ter drenado todas as nossas economias para algo tão trivial quando eu estava prestes a ter nossos filhos? O que aconteceu em seguida foi algo que eu jamais imaginei que fosse presenciar. Eu pedi explicações, tentei expressar o quanto isso era sério, o quanto eu estava sozinha nessa situação. Mas a resposta de Jason foi cruel. Você sempre faz tudo sobre você, Harper, ele disse, sem olhar para mim. Eu estava perdida, sem palavras. Senti algo quebrando dentro de mim naquele momento, como se a última conexão que eu ainda tivesse com ele se rompesse.
Eu estava prestes a entrar em trabalho de parto e, em vez de ser apoiada pelo homem que eu amava, ele estava me abandonando financeiramente e emocionalmente. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Jason se levantou do sofá e, sem qualquer aviso, me deu um tapa. O impacto foi tão forte que me fez tropeçar para trás. Meu corpo balançou, tentando recuperar o equilíbrio, enquanto minha mão voava para meu rosto, tentando entender o que acabará de acontecer. O que mais me marcou, no entanto, não foi a dor física. Foi o choque emocional. Eu olhei para ele, tentando processar o que estava acontecendo, mas ele não parecia nem um pouco arrependido. Ele apenas me olhou como se fosse irrelevante, como se minhas lágrimas e meu sofrimento não significassem nada. Eu fiquei lá, parada, congelada, com as lágrimas ameaçando cair, mas eu me recusei a chorar na frente dele. Não, eu não iria me mostrar fraca. Não na frente dele. Mas a dor que eu sentia dentro de mim, a sensação de ser humilhada daquela forma, era insuportável. Jason pegou suas coisas, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele já estava indo embora. Diana e Sofia estavam na porta, esperando por ele, prontas para seguir para o casamento de Sofia em Nova York. Eles não olharam para trás. Nem uma palavra de arrependimento, nem uma palavra de apoio. Eu estava sozinha. O som da porta se fechando atrás deles ecoou pela casa, deixando um silêncio denso no ar. Eu estava com o corpo tremendo, tentando segurar o choro, enquanto minhas mãos instintivamente se moviam para meu estômago, sentindo os pequenos movimentos dos meus bebês. Eu estava sozinha e, naquele momento, percebi que eu era a única pessoa que poderia cuidar de mim e dos meus filhos. Eu sabia que não podia contar com ninguém mais. Nem com Jason. Nem com sua família. Eles haviam me deixado. Eu voltei para a sala, onde a conta bancária ainda estava aberta na tela do computador. O saldo quase vazio me fazia sentir uma pressão no peito. Como eu iria pagar as contas? Como eu iria dar conta dos exames médicos, do parto e de tudo que estava por vir? Eu tinha 8 meses de gestação, e o casamento de Sofia era a última coisa com que eu queria me preocupar. Mas, ao que parecia, a indiferença de Jason havia me deixado com todas as responsabilidades. Eu, agora, era mãe de 2 filhos, e ninguém além de mim poderia fazer o que era necessário para mantê-los seguros e bem. Eu estava sentada no sofá, o rosto ainda ardendo do tapa que Jason me deu. O silêncio da casa pesava sobre mim, e eu sentia um vazio tomando conta de cada canto. Minha mente tentava processar tudo o que tinha acontecido. Ele havia drenado nossa conta bancária, me deixou sozinha com 8 meses de gravidez, e no final, sequer hesitou antes de me agredir. Jason, o homem que eu amei, o homem com quem construí uma vida, me tratou como se eu fosse um obstáculo. Como se eu não importasse. Meu olhar voltou para a tela do computador, onde os números frios da nossa conta bancária me encaravam de volta. O dinheiro que eu tinha economizado para o parto, para o enxoval dos bebês, para as primeiras despesas, tudo havia desaparecido. Tudo gasto com o casamento para o qual eu sequer fui convidada. Minha respiração ficou entrecortada, e um nó se formou na minha garganta. Eu queria gritar, queria bater em algo, queria fazer com que Jason sentisse o desespero que eu estava sentindo. Mas ele já tinha ido. Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número de Jason. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes antes de cair na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Liguei para Diana. Nenhuma resposta. Tentei Sofia. Silêncio. Eles haviam me cortado completamente. Como se eu fosse um fardo que precisavam abandonar. Aquele foi o momento em que percebi a verdade. Eles nunca me enxergaram como parte da família. Nunca fui bem-vinda. Eu era apenas uma peça descartável, algo que Jason usou até não precisar mais. Meu coração batia acelerado, e o pânico começou a tomar conta de mim. Eu precisava fazer algo. Precisava encontrar um jeito de resolver essa situação. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava refazer os cálculos, tentando entender o que me restava. Mas não havia margem para erro. O aluguel venceria em 2 semanas. As contas médicas estavam acumulando. E eu sabia que o parto, tão próximo agora, exigiria gastos que eu simplesmente não tinha como cobrir. Senti um aperto forte no peito, seguido de uma leve tontura. Meu corpo estava reagindo ao estresse. Fechei os olhos e tentei respirar fundo, mas a sensação de desamparo era esmagadora. Eu sempre fui independente, sempre me orgulhei de poder cuidar de mim mesma. Mas naquele momento, eu me sentia completamente vulnerável. Eu estava prestes a trazer 2 filhos ao mundo e não tinha ninguém ao meu lado.
Fiquei ali por um tempo, olhando para a tela do computador sem realmente enxergar nada. Eu queria me permitir desmoronar, queria me entregar ao desespero, mas uma parte de mim se recusava a ceder. Eu não podia me dar esse luxo. Eu era mãe agora. Eu tinha que encontrar uma saída, por mais difícil que fosse. Peguei o telefone mais uma vez e disquei o único número que ainda fazia sentido, o de Raquel. Ela atendeu na terceira chamada, e sua voz sonolenta logo se transformou em preocupação ao ouvir minha respiração trêmula. Harper, o que aconteceu? Ela perguntou, a urgência em sua voz me atingindo como um lembrete de que eu não estava completamente sozinha. Jason me deixou, consegui dizer, a voz fraca. Ele pegou todo o nosso dinheiro. Eu não sei o que fazer. Raquel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Então, sua resposta veio sem hesitação. Eu estou indo para aí agora. Apenas isso. Sem perguntas. Sem julgamentos. Apenas a promessa de que eu não precisaria enfrentar isso sozinha. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente começaram a cair. Eu não queria ser fraca. Mas a verdade era que, naquele momento, eu precisava de ajuda. Enquanto esperava Raquel chegar, levantei-me devagar e fui até o quarto dos bebês. O cômodo ainda não estava completamente pronto. Algumas roupas estavam empilhadas sobre a comoda, e o berço montado no canto parecia vazio demais. Toquei de leve a lateral dele, sentindo um peso crescer dentro de mim. Meus filhos ainda não tinham nascido, mas já haviam sido abandonados pelo próprio pai. A raiva começou a substituir o medo. Como Jason pôde fazer isso? Como ele pôde olhar para mim, saber que eu carregava seus filhos, e ainda assim me tratar como se eu não fosse nada? Como ele pôde esvaziar nossas economias para gastar com uma festa luxuosa, enquanto eu estava aqui, sem saber como pagaria o hospital? Essas perguntas ecoavam na minha mente sem resposta. Mas, no fundo, eu já sabia a verdade. Jason nunca me amou tanto quanto amava a validação de sua mãe e de sua irmã. A buzina do carro de Raquel me tirou dos meus pensamentos. Caminhei até a porta e a abri antes que ela precisasse bater. Assim que me viu, seu olhar se encheu de preocupação. Meu Deus, Harper, ela murmurou, me puxando para um abraço apertado. Por um momento, eu me permiti afundar naquele abraço, sentindo o calor do único apoio que me restava. Raquel entrou e olhou ao redor da casa como se estivesse analisando os estragos invisíveis deixados por Jason. Vamos resolver isso, disse ela, com aquela firmeza que sempre admirei nela. Você não precisa passar por isso sozinha. E, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu quis acreditar que ela estava certa. Eu ainda não sabia como faria para enfrentar tudo o que estava por vir. Não sabia como pagaria as contas, como lidaria com a ausência de Jason, ou como garantiria que meus filhos tivessem a vida que mereciam. Mas uma coisa era certa, eu não podia mais viver na ilusão. Jason não era o homem que eu pensei que ele fosse. E ele nunca mais teria o poder de me machucar de novo. Eu me encontrava sozinha na casa, ainda atordoada pelo tapa e pelo desespero financeiro. Cada canto parecia ecoar o abandono de Jason e sua família. As paredes frias refletiam o vazio que eu sentia. Meu coração batia acelerado, ansioso e ferido, enquanto tentava reunir forças para continuar. A realidade se impunha de forma cruel, deixando-me vulnerável e desamparada. A dor no meu abdômen começou de forma sutil, mas rapidamente se intensificou. Eu senti como se uma onda de desconforto me invadisse, como se o próprio corpo se rebelasse contra a situação. A sensação era estranha e, ao mesmo tempo, familiar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Cada movimento meu era acompanhado de um agudo lembrete do que estava por vir. Eu sabia que não podia ignorar aquele sinal, pois algo maior se aproximava. O desconforto se transformou em uma dor lancinante que percorreu minhas entranhas. Meu corpo reagia de forma incontrolável, e eu me agarrei à esperança de que tudo seria apenas o estresse do momento. No entanto, a intensidade da dor me fez perceber que não era apenas ansiedade. Era como se meu corpo estivesse gritando por socorro, anunciando a chegada de um evento inevitável. Eu tremia, tentando compreender o que estava acontecendo com meu próprio corpo. Em um instante de terror e surpresa, senti a minha água romper. Um fluxo quente e inesperado me atingiu, e eu soube, sem sombra de dúvida, que o parto havia começado. A sensação foi tão abrupta quanto devastadora, misturando medo e uma estranha sensação de alívio. Eu me vi diante da dura realidade de estar entrando em trabalho de parto, algo para o qual eu não estava pronta. O pânico se misturava com a urgência de buscar ajuda, enquanto o tempo parecia acelerar.
Com o coração aos pulos, corri até o telefone para pedir socorro. Meus dedos trêmulos discaram o número de Raquel, minha melhor amiga e única esperança naquele momento. Cada toque do aparelho parecia ecoar a minha angústia. A sensação de estar completamente só me consumia, mas sabia que precisava agir rápido. A voz de Raquel, ainda que distante, era o fio de esperança que eu precisava naquele turbilhão de emoções. Ao atender, Raquel percebeu imediatamente o desespero contido na minha voz. Ela não hesitou em me acalmar, mas eu mal conseguia pronunciar palavras entre soluços e dor. Expliquei tudo: o tapa, a descoberta devastadora da conta bancária vazia e, agora, a dor que anunciava o início do parto. Sua resposta foi rápida e decisiva, garantindo que ela sairia imediatamente para me socorrer. Aquela simples promessa trouxe uma centelha de alívio, mesmo em meio ao caos. Cada segundo parecia se arrastar enquanto eu aguardava a chegada de Raquel. Eu me apoiava contra a parede, tentando respirar fundo e controlar a dor que aumentava a cada instante. Minhas mãos buscavam refúgio no frio do piso, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto. O ambiente familiar da minha casa contrastava dolorosamente com a turbulência interna que eu enfrentava. A solidão era esmagadora, mas a lembrança de que Raquel estava a caminho me dava forças para continuar. Quando finalmente ouvi a batida na porta, senti como se uma parte de mim se acalmasse. Raquel estava ali, com seu olhar preocupado e braços abertos, pronta para me amparar. Sem hesitar, ela me ajudou a levantar e me guiou com cuidado para a saída da casa. Seu toque firme e gentil era o âncora que me impedia de afundar completamente no desespero. Eu sabia naquele instante que, mesmo em meio à dor, eu não estava sozinha. A viagem até o hospital foi um turbilhão de sensações. Cada quilômetro percorrido no carro de Raquel parecia uma eternidade, com a dor se intensificando a cada parada de semáforos. O interior do veículo se transformava num refúgio temporário, onde eu tentava, entre soluços, manter o controle. Raquel conduzia com uma calma admirável, mesmo quando eu mal conseguia manter a consciência. O mundo lá fora passava em borrões enquanto minha mente se concentrava apenas no próximo instante. Durante o trajeto, o som das sirenes e o bater constante do meu coração se mesclavam em uma sinfonia de urgência. Eu me esforçava para acompanhar as instruções de Raquel, tentando respirar fundo e segurar a dor. Cada minuto que passava aumentava a sensação de que algo transformador estava para acontecer. A ansiedade era palpável, mas a presença de minha amiga oferecia um consolo silencioso. Eu sentia que, apesar de todo o caos, o caminho para a esperança já estava sendo trilhado. Ao chegarmos ao hospital, tudo se transformou em uma sequência de momentos surreais. Fui conduzida para a emergência, onde médicos e enfermeiras se movimentavam com precisão e urgência. Cada palavra que eu trocava com eles era um lembrete da realidade que agora me cercava. Eu estava em trabalho de parto, sem o apoio de quem eu amava. Raquel permaneceu ao meu lado, segurando minha mão e sussurrando palavras de conforto. O ambiente hospitalar, com seus sons mecânicos e luzes frias, contrastava com o calor da minha angústia. A chegada ao quarto de parto trouxe consigo uma mescla de medo, dor e, estranhamente, um resgate de esperança. Deitada na maca, cercada por equipamentos que monitoravam cada batida do meu coração, eu me preparava para enfrentar o desconhecido. Cada respiração era um esforço, cada batida do monitor um lembrete da nova vida que eu estava prestes a trazer ao mundo. Minhas mãos se apertavam sobre os lençóis, enquanto minha mente tentava se focar no que realmente importava: meus filhos. Ali, naquele ambiente impessoal, eu encontrava forças para lutar pela vida que começava dentro de mim. Enquanto a primeira contração forte me surpreendia, uma verdade dolorosa se assentava em meu coração. Eu não podia mais depender de ninguém para proteger meus filhos, nem me proteger. Cada dor, cada lágrima derramada, era um passo em direção a uma nova realidade, onde eu seria a única guardiã do meu destino. Mesmo com o medo pulsando em minhas veias, eu me sentia determinada a não ceder ao desespero. Sabia que, apesar de toda a adversidade, eu era capaz de enfrentar esse momento e transformar minha dor em força. A dor era insuportável, uma onda de sensações que parecia não ter fim. Eu tentava me concentrar na respiração, mas cada contração me fazia sentir como se estivesse sendo quebrada ao meio. Minha mente vagava, mas eu me mantinha focada no objetivo, naquilo que era mais importante. Eu sabia que meus filhos estavam ali, prestes a nascer, e que essa era a única razão pela qual eu precisava continuar. Mesmo com a sensação de estar me desfazendo, havia algo em mim que se recusava a ceder. Raquel estava ao meu lado o tempo todo, sua mão firme sobre a minha. Ela não dizia muito, mas sua presença era um alicerce.
Às vezes, eu olhava para ela e via o olhar de preocupação, mas também o olhar de confiança. Ela sabia o quanto isso significava para mim, e eu sabia que ela estava ali para me dar força quando eu não conseguia mais encontrar a minha. A cada contração, eu sentia o mundo ao meu redor desmoronando, mas Raquel me ancorava com sua calma e suas palavras silenciosas de apoio. Eu perdi a noção do tempo. Não sabia quanto tempo estava ali, naquelas intermináveis horas de dor. Minha mente estava dispersa, mas em alguns momentos, quando conseguia focar, pensava nos meus filhos. Os gêmeos. Eu o sentia em cada fibra do meu ser, um laço invisível que nos unia, que me dava forças para continuar. Eu precisava deles tanto quanto eles precisavam de mim. Não importava a dor, não importava o abandono de Jason ou a solidão em que eu estava. Eu sabia que tudo que eu tinha eram eles, e que, no fim, isso era suficiente. Quando a médica anunciou que os bebês estavam quase chegando, uma onda de alívio me invadiu. A sensação de que tudo que eu havia passado, o medo, a dor, a solidão, estava prestes a ter um propósito maior. Eu não sabia como seria depois, como eu conseguiria lidar com tudo que vinha pela frente, mas naquele momento, tudo que importava era que meus filhos estavam a caminho. Eu já não pensava em Jason, em sua ausência, em sua traição. Eles eram a razão de eu estar ali, e eu os traria ao mundo com todo o amor que tinha. A primeira contração forte me fez quase gritar, mas eu me forcei a silenciar, a me concentrar. Eu não queria que a dor me dominasse, não queria que nada me impedisse de ser a mãe que meus filhos mereciam. Então, quando finalmente senti o peso de um dos bebês se mover para fora de mim, eu sabia que não havia volta. Eles estavam chegando, e a cada segundo, uma parte de mim se entregava a essa realidade. Eu estava prestes a ser mãe de 2, e isso mudaria tudo. O primeiro bebê nasceu com um choro fraco, mas de alguma forma, aquilo soou como a música mais doce que eu já tinha ouvido. A médica me entregou o pequeno e eu o segurei, ainda em choque, sem acreditar que finalmente tinha chegado o momento. Ele era pequeno, frágil, mas perfeito. Ele era meu, ele e a minha filha, que ainda estava por vir. Eu olhei para ele com os olhos marejados de lágrimas, um sorriso tímido se formando no meu rosto. Ele estava aqui. Eu fiz isso. Não tive tempo de processar completamente a emoção do primeiro nascimento, pois logo senti outra contração intensa, anunciando a chegada do segundo bebê. Dessa vez, não houve hesitação. Eu sabia o que fazer. O segundo bebê, uma menina, veio ao mundo logo em seguida, com um choro ainda mais forte, como se estivesse me dizendo que, apesar de tudo, ela estava aqui para ficar. E, então, o quarto ficou em silêncio por um momento, exceto pelo som do meu próprio coração, que batia forte, acelerado de felicidade e exaustão. Eu olhei para os dois, com a sensação de que o tempo havia parado. A médica os envolveu em cobertores, e Raquel ficou ao meu lado, sorrindo enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto. Eu sabia o que aquilo significava. Eu havia acabado de dar à luz, e o que estava por vir seria um novo começo. Mas, naquele instante, nada mais importava. Eles estavam ali, comigo. Eu havia cumprido a promessa que fiz a mim mesma de que jamais deixaria de lutar por eles, de que, mesmo sem o apoio de Jason, eles seriam meu tudo. Com as mãos ainda tremendo, toquei os rostos dos meus filhos, sentindo a suavidade de suas pelezinhas, o calor que emanava de seus pequenos corpos. Foi uma sensação que me deu forças como eu nunca imaginaria. Eu sabia que, apesar de todos os erros, todas as traições, eu havia feito algo grandioso. Eu os trouxe ao mundo, e eles eram a minha razão de viver agora. Raquel estava ao meu lado, como sempre. Ela sorriu para mim, com um olhar cheio de orgulho. Eles são perfeitos, ela disse, e naquele momento, eu sabia que ela estava certa. Meus filhos eram perfeitos. Eles não tinham culpa de nada que havia acontecido antes. Eles eram a promessa de um futuro, de uma vida nova e, acima de tudo, de um amor puro e incondicional. Eu sabia que o que viria a seguir seria difícil. Havia uma infinidade de desafios pela frente. Mas, naquele momento, olhando para os dois, uma sensação de paz me invadiu. Eu tinha 2 filhos para cuidar, 2 seres humanos que dependeriam de mim, e isso me dava uma força indescritível. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha tudo o que precisava para seguir em frente. Eles. Nos dias seguintes ao nascimento dos gêmeos, um novo capítulo se abria na minha vida. Era difícil acreditar que Jason não estava ali para compartilhar o momento mais significativo que eu já vivi, mas a realidade era implacável. Eu não queria mais nada dele, nem da sua família. Aquele casamento que um dia eu pensei ser perfeito, agora estava destroçado. Ele havia me deixado sozinha, desamparada, e eu sabia que não poderia voltar atrás.
Meu coração estava fechado para ele, para as mentiras, para o abandono. Eu sabia que não havia mais razão para continuar com ele. Jason havia demonstrado, de todas as formas possíveis, que não se importava com mim ou com nossa família. Ele me traiu, me abandonou na hora que mais precisei, e agora, estava lá, em Nova York, vivendo sua vida de luxo enquanto eu lutava para manter a cabeça acima da água. O que mais eu precisava para tomar a decisão de terminar tudo? Fui ao hospital para as últimas consultas pós-parto, e foi ali que tomei a decisão definitiva. Eu não precisava de mais nenhuma confirmação. Havia chegado o momento de dizer a ele tudo o que estava engasgado dentro de mim. Quando voltei para casa, já tinha tudo planejado. O divórcio seria o meu primeiro passo para retomar o controle da minha vida. Eu não tinha mais medo. Já havia sido fraco o suficiente, e, agora, era hora de ser forte, por mim e pelos meus filhos. O dia em que os papéis do divórcio chegaram, eu estava sozinha em casa. Eu havia deixado tudo preparado. Sentia uma mistura de emoções, alívio, raiva, tristeza e até um pouco de medo. A ansiedade me consumia, mas eu sabia que, no fundo, era o melhor. Eu não estava mais disposta a continuar em um relacionamento onde a lealdade, o respeito e o amor eram apenas palavras vazias. Jason não merecia uma segunda chance, e eu sabia disso agora com todas as minhas forças. Quando ele retornou de Nova York, com a certeza de que tudo ainda estava como antes, encontrou a verdade diante de si. O sorriso de desdém que ele sempre exibia foi substituído por um olhar de desprezo e raiva. Ele mal olhou para os papéis na mesa, apenas os empurrou de lado, com a arrogância de sempre. Você está sendo dramática, Harper, ele disse com uma risada nervosa. Não importava mais o que ele dissesse. O que me surpreendeu foi a indiferença dele. Era como se nada do que eu tivesse vivido importasse para ele. Para Jason, o casamento, a gravidez, o nascimento dos nossos filhos, nada disso fez diferença. Ele achava que estava fazendo um favor a mim, dando uma explicação, quando, na verdade, estava me tratando como se eu fosse um obstáculo em sua vida. Cada palavra, cada gesto dele só me reforçava o que eu já sabia. Ele não valia a pena. Ele era incapaz de ver além de sua própria necessidade de aprovação. Mas a gota d'água veio quando ele, com a sua habitual frieza, disse: "Você lidou com tudo sozinha, não lidou?" Aquela frase me cortou como uma faca. Era confirmação de que ele não tinha a mínima noção do que significava estar grávida, sem apoio, sem recursos, e sendo humilhada em cada passo. E o pior de tudo, ele ainda achava que me deixaria sem nada e que eu iria aceitar passivamente. O meu coração estava cheio de raiva, mas também de uma determinação que eu nunca imaginei sentir. "Você é um monstro, Jason", eu disse, minha voz baixa e cheia de dor. Eu não sentia mais ódio, mas uma tristeza profunda. "Eu estou fora. Estou fazendo isso por mim e pelos meus filhos. Você não faz mais parte da nossa vida." Eu olhei para ele pela última vez, sem o desejo de vingança, mas apenas de seguir em frente. As semanas seguintes foram difíceis, mas havia algo em mim que estava mudando. Eu me sentia mais forte. O divórcio estava oficialmente em andamento, e, ao mesmo tempo, eu me via cada vez mais distante de tudo que Jason representava. Aquele homem que um dia eu amei agora era uma lembrança distante, uma sombra que eu não precisava mais carregar. Ele já não tinha poder sobre minha vida. Eu estava recuperando o controle de tudo o que ele tinha tentado tirar de mim. Foi quando descobri, por meio de um amigo, que Jason estava tendo um caso com uma mulher chamada Vitória, uma investidora rica que ele havia conhecido durante seus trabalhos no mercado imobiliário. Eu não fiquei surpresa. Ele sempre foi vulnerável a essas tentações, achando que poderia encontrar algo melhor do que o que eu lhe oferecia. O que me surpreendeu, no entanto, foi a rapidez com que ele se entregou a essa nova relação, sem qualquer consideração por mim ou pela nossa família. Eu já não sentia mais nada por ele. Na verdade, o único sentimento que restava era raiva pelo modo como ele se entregou àquela mulher e ao luxo, enquanto eu estava ali, lutando para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentiu uma satisfação quase amarga. Jason havia me desprezado, e agora, parecia que ele estava repetindo o mesmo erro com outra pessoa. Eu não desejava o mal dele, mas de alguma forma, aquilo me deu uma sensação de justiça. A vida estava mostrando a ele o que realmente acontecia quando alguém acreditava que tudo podia ser comprado. Enquanto ele se afundava nas mentiras e ilusões de sua nova vida com Vitória, eu focava no que realmente importava: meus filhos, a reconstrução da minha vida e o futuro que eu ainda tinha pela frente. Eu estava pronta para deixar Jason e sua família para trás, sem olhar para trás.
Eu já havia feito tudo o que podia por eles, e agora, estava na hora de cuidar de mim mesma e do que realmente importava. No entanto, o destino ainda tinha mais surpresas reservadas para nós. Eu não sabia que, em breve, a vida de Jason tomaria um rumo inesperado e que eu teria que lidar com ele de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas isso, por enquanto, era apenas uma parte do futuro. O que eu sabia agora era que estava mais forte do que nunca, com 2 filhos incríveis, uma nova perspectiva e, acima de tudo, a certeza de que a melhor decisão que eu poderia tomar era a que me libertava de tudo que me fez sofrer. Enquanto eu me reconstruía, cada passo que dava parecia mais firme e cheio de propósito. Os primeiros meses após o divórcio não foram fáceis. Havia noites em que eu me sentia exausta, emocionalmente drenada, e a pressão de ser mãe solteira, ao mesmo tempo em que tentava dar conta do trabalho e das responsabilidades cotidianas, me deixava no limite. No entanto, eu sentia uma força dentro de mim que eu nunca soubera que possuía. Os gêmeos estavam crescendo saudáveis, e eu sabia que eles eram a razão de continuar lutando. Por mais difícil que fosse a jornada, o que me dava alívio era o fato de que eu finalmente tinha minha liberdade de volta. Estava no controle da minha vida e, mais importante ainda, no controle do meu futuro. De repente, não precisava mais me preocupar com as expectativas de ninguém além de mim mesma. A minha felicidade e a dos meus filhos eram tudo o que importava. Jason. Bem, ele já era um capítulo fechado da minha vida. Um dia, enquanto navegava nas redes sociais, algo me chamou a atenção. Uma mensagem de Raquel apareceu na tela do meu celular. Você não vai acreditar no que está acontecendo, ela escreveu, acompanhada de um link de notícia. Eu cliquei imediatamente, com o coração batendo mais rápido. E ali estava, a manchete bombástica, como um soco no estômago. Jason, o homem que um dia acreditou estar no controle de tudo, agora era notícia por uma razão que eu jamais imaginaria. Ele estava arruinado, exposto publicamente como uma vítima de uma fraude financeira. O que eu li a seguir me deixou em choque. Vitória, sua amante, havia sido desmascarada como a responsável por um esquema de investimentos fraudulentos que havia arruinado várias pessoas ricas. Ela, então, desaparecera, levando todo o dinheiro de Jason. Ele, que sempre achou que sua vida estava em uma ascendente trajetória de sucesso, agora se encontrava com sua casa e carros tomados, suas contas bancárias vazias e sua carreira, completamente arruinada. A fraude não apenas devastou sua vida financeira, mas também manchou sua reputação para sempre. Ao ler a história, uma onda de satisfação tomou conta de mim. Eu não estava feliz com o mal de outra pessoa, mas, de alguma forma, sentia que aquilo era o pagamento por tudo o que ele me fez passar. Jason sempre acreditou que poderia sair impune de tudo, que podia pisar em mim e seguir sua vida como se nada importasse. Mas, agora, a vida o havia devolvido tudo o que ele me fez sofrer. Ele havia sido arrogante demais, e o universo parecia ter-lhe mostrado seu lugar. Raquel, por sua vez, não podia esconder o prazer em saber que a vida de Jason estava em ruínas. Ela sabia o quanto ele me havia magoado e estava feliz por ver que a justiça, de uma forma ou de outra, estava sendo feita. Eu sei que você não se importa, mas é bom ver que ele finalmente aprendeu da maneira mais difícil, ela disse, enquanto olhava para mim com um sorriso satisfeito. Eu apenas respirei fundo. Não era sobre ele. Nunca mais seria. Enquanto isso, Jason se afundava ainda mais. As semanas seguintes foram como um pesadelo para ele. O escândalo foi tão grande que ele foi completamente excluído do mercado imobiliário. A falência foi declarada, e ele foi oficialmente banido de trabalhar no setor. Seus amigos e colegas de trabalho começaram a se afastar, temendo serem associados a alguém envolvido em uma fraude de tamanha magnitude. A vida que ele tanto tentava construir com aparências e status estava desmoronando diante de seus olhos. Eu sabia que ele não queria admitir, mas, em algum lugar dentro dele, ele sabia que eu tinha razão. O que me feria, de alguma forma, era o fato de que ele ainda não parecia ter aprendido nada. Quando as notícias sobre sua ruína chegaram a mim, algo dentro de mim cedeu. Não era vingança que eu sentia, nem mesmo raiva. Era apenas um certo tipo de satisfação amarga, sabendo que ele finalmente pagaria pelas mentiras e traições que me fez viver. Mas isso não mudava o fato de que ele ainda era o pai dos meus filhos, e o futuro deles não dependia de suas falhas. Então, um dia, enquanto estava em casa com os gêmeos, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas, estranhamente, decidi atender. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e familiar me chamou. Harper? Era Margarete, a mãe de Jason. Eu não sabia o que esperar,
mas a forma como ela se dirigiu a mim, com uma voz quebrada e cheia de arrependimento, me fez hesitar por um momento. Ela continuou: precisamos da sua ajuda. Jason perdeu tudo. Estamos sem casa, sem dinheiro. Ele está arruinado. O que podemos fazer? A ironia da situação me fez sorrir, mas a realidade me atingiu como uma onda. Eu sabia o que era estar em uma posição de total desespero. Você e Jason me deixaram sozinha, com nada, enquanto eu estava grávida. Quando precisei de ajuda, fui abandonada. Agora, é a sua vez, eu disse com firmeza. Ela tentou argumentar, tentou me convencer de que as coisas haviam mudado, que ele estava arrependido. Mas eu não queria mais saber. Depois de tudo que passamos, não havia espaço em mim para piedade. Eu a interrompi, dizendo com calma, mas com um tom resoluto: vocês fizeram suas escolhas. Agora, vivam com as consequências. E, sem mais palavras, desliguei o telefone. Naquele momento, um peso se levantou dos meus ombros. Eu não precisava mais de validação de ninguém. Eu havia tomado a decisão de seguir em frente e construir uma vida para mim e para os meus filhos, sem olhar para trás. Jason, sua mãe, sua irmã, todos eram partes do meu passado agora. Eu não lhes devia nada. O resto da tarde foi tranquila, e eu senti uma paz que há muito tempo não experimentava. Eu sabia que a vingança não estava em ver Jason sofrer. A verdadeira vitória era saber que eu havia superado tudo o que ele fez comigo e, ainda assim, me mantive firme. Estava mais forte, mais independente, e agora, com a liberdade que tanto busquei. A justiça que ele tanto evitou finalmente o encontrou, mas, para mim, o que mais importava era que eu estava no controle da minha própria vida. E nada, nem ninguém, poderia tirar isso de mim. A noite seguinte foi marcada por uma quietude incomum. As luzes da casa estavam baixas, os gêmeos já dormiam em seus berços, e eu estava sentada no sofá, com uma xícara de chá quente entre as mãos. Não era a felicidade que me invadia, mas uma paz profunda, como se o peso de anos de tormento estivesse finalmente se dissipando. O tempo que eu passei tentando entender o que me aconteceu, buscando respostas no comportamento de Jason, nas suas palavras, nos gestos que me deixavam confusa, tudo isso agora parecia um ciclo que tinha chegado ao fim. O medo de não conseguir me reerguer, de não ser capaz de seguir em frente, tudo isso parecia tão distante. Os últimos anos foram uma montanha-russa, cheia de momentos de insegurança, raiva e impotência. Porém, olhando para trás, eu me via mais forte. Nunca imaginei que um dia fosse me ver longe daquelas correntes invisíveis que Jason me impôs. Não era sobre vingança. Era sobre cura. Porque agora, eu tinha um espaço para me curar, para me redescobrir e para dedicar a minha energia ao que realmente importava, minha família. Meus filhos eram a minha prioridade agora, e eu sabia que, com eles, havia construído algo que ninguém poderia destruir. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho, percebi algo diferente em meu olhar. Eu estava mais confiante, mais serena. Não era a mulher que um dia ficou vulnerável diante de palavras cruéis e atos impensados. Eu havia aprendido a me erguer, mesmo quando o chão parecia se abrir sob meus pés. Minha vida era minha agora. Não mais dependia da aprovação de ninguém, não mais das expectativas de Jason, ou das expectativas de sua família que me viam como um simples acessório em suas vidas. Eu era a protagonista da minha história. Com o tempo, os momentos de solidão começaram a diminuir. Passei a entender que não se tratava de estar com alguém para ser feliz, mas de ser feliz por mim mesma. Era um trabalho árduo, mas necessário. Quando a saudade apertava, especialmente nas noites silenciosas, eu pensava nos meus filhos, nos pequenos sorrisos deles, e isso me dava forças para continuar. Eles eram tudo para mim. Não havia mais espaço para o lamento, apenas para o que estava à frente. Certo dia, a realidade me atingiu como um raio. Jason não havia tentado mais contato. Não havia tentado reatar ou até mesmo justificar suas ações. Ele se ausentou de minha vida de forma definitiva, como se tudo o que acontecerá entre nós fosse facilmente apagado. Eu queria que ele tivesse me procurado, talvez para pedir desculpas, talvez para justificar o injustificável. Mas, por mais que isso tivesse sido algo que imaginei em alguns momentos, a verdade era que a ausência dele só me trouxe mais clareza. Ele não merecia nem mesmo um pingo da minha energia. Passei a ver minha vida sob uma nova perspectiva. O peso das lembranças de tudo que passei com Jason foi se tornando menos intenso. Eu já não sentia raiva nem tristeza. Eu não queria saber de sua queda. Ele havia sido apenas uma lição, um marco daquilo que eu não deveria mais aceitar. O que mais me incomodava era pensar em como ele,
com todo o seu charme, a sua confiança inabalável, podia ser tão frágil, tão falho. Talvez ele tenha aprendido da maneira mais dolorosa, mas aquela lição não me dizia mais respeito. Eu não era mais a mulher que ele deixará para trás. Meses depois, enquanto me recuperava de tudo que vivi e começava a criar uma nova rotina para mim e para os meus filhos, uma mensagem de texto de uma fonte desconhecida me fez parar por um momento. Era de Jason. Fui tomada por uma sensação estranha de indiferença. Ele não merecia mais minha atenção. A mensagem dizia: Harper, eu sei que te feri. Me arrependo, mas perdi tudo. Por favor, me ajude. Aquela simples frase me fez rir baixinho, não por diversão, mas por algo quase cínico. Ele estava pedindo ajuda, mas não para reatar, não para reconstruir, mas porque estava no fundo do poço. Ele estava desesperado. Ao ler aquelas palavras, algo dentro de mim se quebrou, mas não da maneira como ele talvez esperasse. Não foi dor nem tristeza. Foi uma sensação de completa e absoluta liberdade. Ele havia deixado de ser uma figura importante em minha vida. Por mais que fosse difícil de aceitar no começo, a verdade era que, em algum ponto do caminho, ele já tinha se tornado irrelevante. Eu estava longe o suficiente agora para não me importar mais. Com um suspiro profundo, fechei a mensagem e guardei o celular na gaveta. Eu não precisava mais de respostas. Eu não precisava mais de explicações. Havia chegado a hora de olhar para frente, sem mais olhares para o passado. Não havia mais raiva, nem necessidade de vingança. Não havia mais nada que pudesse me prender àquela história. A libertação estava em viver sem as correntes, sem as sombras de um homem que um dia me fez acreditar em promessas vazias. O futuro era meu agora. E eu tinha tudo o que precisava para construí-lo: meus filhos, minha força e a liberdade que nunca mais seria tirada de mim. Eu nunca me perdoei por permitir que tudo acontecesse da maneira como aconteceu, mas aprendi que o perdão não era para Jason. Era para mim mesma. Para que eu pudesse continuar, para que eu pudesse viver, para que eu pudesse ser mãe, sem medo, sem culpa e sem as amarras do passado. O que restou foi uma sensação de leveza. Eu estava finalmente pronta para a nova fase da minha vida. Mais segura, mais decidida, e com uma clara visão de quem eu era e do que nunca mais permitiria. Eu era autora da minha própria história, e o resto seria escrito com coragem, amor e esperança.